Poucas pessoas são realmente sinceras ao nosso lado ao longo da vida. É difícil encontrar alguém que veja o mundo como a gente vê, que tenha valores parecidos com os nossos e que ande com firmeza, seguindo o que acredita. No meio de tanta gente falando, opinando e tentando se beneficiar, fica cada vez mais complicado saber quem está com a gente de verdade, por amor, e quem só quer algo em troca. Hoje em dia, muitas pessoas se aproximam só quando precisam de ajuda, quando enxergam em você uma chance de ganhar algo. Depois, elas somem e só voltam quando precisam de novo. Por isso, ter sabedoria se torna algo muito importante, porque, sem ela, a gente espera demais dos outros. Imagina relacionamentos que só existem na nossa cabeça e cria laços que parecem fortes, mas são frágeis. E quanto maior a expectativa, maior a chance de se decepcionar. Às vezes, a gente se frustra por esperar que o outro vá agir como a gente agiria, com a mesma lealdade, o mesmo cuidado. Mas cada pessoa tem sua história, seu jeito de pensar, e nem todo mundo quer seguir no mesmo caminho que você. Por isso, em vez de se preocupar tanto com o comportamento dos outros, o melhor é aprender a proteger seu coração e manter a calma. Não se deixe levar pelas palavras de quem vive reclamando da vida. Não entre em conversas negativas, nem se una a quem só sabe criticar, reclamar ou espalhar tristeza. Muita gente já se acostumou tanto com a dor, que fez disso parte de quem são. Essas pessoas nem querem melhorar, só querem companhia para continuar sofrendo. E quando percebem que você tem fé, esperança e luz dentro de si, elas tentam te puxar para o lugar escuro em que vivem. É por isso que o primeiro passo para viver com propósito é aprender a ficar em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio da presença de Deus. É nesse lugar calmo, longe do barulho do mundo, que a alma encontra descanso, consegue ouvir a Deus e entender o que realmente importa. Quando você aprende a escutar a voz de Deus no meio da confusão, tudo começa a mudar. Você entende que nada na sua vida foi por acaso. Tudo tem um motivo. Cada pessoa que cruzou seu caminho, cada lágrima, cada vitória e até as perdas, tudo tem um sentido. Deus não deixa nenhuma dor ser à toa. Pode ser que agora você esteja perguntando por que tal coisa aconteceu, por que alguém saiu da sua vida, por que uma porta se fechou ou por que aquela oração ainda não foi respondida. Mas com o tempo, quando você olhar para trás, vai perceber que até o que te machucou serviu para te fazer crescer. A dor, por mais difícil que seja, nos leva para perto de Deus. Ela nos desperta, tira a gente da zona de conforto e nos faz pensar sobre a vida. Acima de tudo, ela mostra o quanto somos frágeis e o quanto precisamos de Deus. Porque é na dor que o orgulho cai, que as máscaras caem e que a gente se vê como realmente é. Alguém que precisa da graça e do amor do Pai para continuar. Quando você entende que até os momentos difíceis têm valor, sua forma de viver muda completamente. Você começa a enxergar as coisas com outros olhos. Passa a valorizar mais os detalhes, as pessoas certas e os milagres pequenos do dia a dia, que antes passavam despercebidos. Aprende a confiar mais e a reclamar menos. Aprende a descansar em Deus, em vez de viver ansioso por tudo. Aprende que nem sempre precisa entender tudo para confiar. Porque confiar de verdade é isso. Continuar mesmo sem ver o caminho todo. Seguir mesmo sem saber o que está por vir. E quando essa confiança se torna parte de quem você é, cada dia passa a ser uma nova oportunidade. Uma chance de recomeçar, de crescer, de se aproximar do plano que Deus tem para sua vida. E esse plano começa de uma forma simples, mas muito importante. Ouvindo a voz de Deus e seguindo em frente com fé, sem depender da aprovação ou da companhia de outras pessoas. Porque mesmo quando a caminhada parecer solitária, ela nunca será vazia quando feita ao lado de Deus. Os milagres não acontecem porque a gente força as coisas, nem porque a gente tenta controlar tudo.
Eles são resultado do amor e do poder de Deus. Os milagres chegam quando menos esperamos, no momento certo, quando já estamos preparados, mesmo que a gente não perceba isso na hora. Muitas vezes queremos que tudo aconteça do nosso jeito, na hora que a gente escolheu. Mas o milagre não acontece quando a gente quer. Ele acontece quando Deus decide. E é aí que muita gente se perde. Enquanto espera o milagre, tenta tomar o controle das coisas. Quer forçar respostas, abrir portas sozinhos, entender o que só Deus pode explicar. E quando isso não dá certo, vem a frustração, o cansaço, a dúvida e o medo. Mas o milagre nunca depende da força do nosso braço. Ele vem quando a gente se entrega. Se entregar é confiar mesmo sem entender tudo. É soltar o controle, parar de tentar resolver tudo sozinho e deixar Deus agir da maneira dele. Muitas pessoas perguntam, mas como o milagre vai acontecer? E a resposta mais honesta é, ninguém, sabe? E nem precisa saber, porque o mais importante não é o como, e sim o quem. Quem vai fazer o milagre é Deus. E Ele sabe fazer as coisas de um jeito que a gente nem imagina. Ele surpreende, usa situações que ninguém esperava e transforma o improvável em realidade. Quando você tenta entender demais o como, acaba querendo ocupar um lugar que não é seu. Esse lugar é de Deus. Ele é quem conhece o futuro, Ele é quem sabe o tempo certo. Quando você tenta ocupar esse espaço, acaba sobrecarregado, cansado e confuso. Porque o peso do como não foi feito para você carregar. A nossa responsabilidade não é saber como Deus vai agir, mas sim cuidar do que está ao nosso alcance. A pergunta não é como o milagre vai acontecer, mas o que você está fazendo com o que Deus já te deu. O que você tem feito com os seus dons, com seu tempo, com sua fé. Quando você entende isso, tudo muda. Você começa a focar nas suas atitudes, nas suas escolhas, no que você pode controlar. E o restante, você entrega nas mãos de Deus. Essa consciência traz paz. Porque em vez de lutar contra o tempo, ou ficar se cobrando para ter todas as respostas, você passa a confiar no tempo de Deus. E esse tempo, mesmo sendo diferente do nosso, é sempre o melhor. Deus nunca falha em cumprir uma promessa. Pode parecer que está demorando. Pode parecer que tudo está parado. Pode até parecer que Ele esqueceu. Mas não esqueceu. Ele trabalha em silêncio. Enquanto você dorme, Ele está organizando tudo, o que você nem imagina. Mas para viver isso, você precisa confiar de verdade. Não uma confiança superficial, mas uma que vem da intimidade com Ele. E aqui entra algo muito importante: o propósito. Quando você sabe qual é o seu propósito, fica mais fácil confiar, esperar, continuar firme mesmo quando tudo parece difícil. O propósito é a direção. Ele não depende do que está acontecendo ao seu redor, mas do que Deus já colocou no seu coração. Propósito vai além de planos de carreira ou sonhos pessoais. É uma certeza interior, algo espiritual. E quem tem um propósito claro, permanece firme mesmo nas tempestades. Mas para seguir nesse propósito, é preciso ter foco. E o foco é o que te ajuda a não se perder no meio das distrações. Só que, diferente da fé, o foco está ligado às emoções. Ele é sensível ao que sentimos, ao que vivemos, ao que ouvimos e vemos todos os dias. Por isso, o foco é frágil. Se não for cuidado, ele se perde. E quando isso acontece, até a fé começa a balançar. Você já percebeu como é fácil se distrair? Basta ouvir uma palavra negativa, ter uma conversa. Difícil receber uma notícia ruim e pronto, o foco vai embora. De repente você esquece das promessas de Deus, perde a força para continuar. Começa a pensar que talvez não valha a pena esperar. Mas tudo isso é uma armadilha para te tirar do caminho. Por isso, proteger o foco é tão importante quanto proteger a fé. Quando a mente se afasta do propósito, o coração começa a ficar fraco. E com isso, seus passos param. Você para de avançar, começa a andar em círculos,
Vive uma fé cansada, cheia de dúvidas, cheia de medos. E tudo isso começou com uma distração. Um pequeno desvio de foco. A fé e o foco caminham juntos, mesmo sendo coisas diferentes. A fé vem do Espírito. É a conexão direta com Deus. É o que te sustenta quando tudo está difícil. Já o foco está ligado às emoções, ao que você sente, pensa, escuta e vê todos os dias. E por estarem tão conectados, um influencia o outro. Quando você perde o foco, sua fé começa a enfraquecer. Quando você se deixa levar pelas distrações, pelas preocupações e pelos ruídos do mundo, o coração começa a se encher de incertezas. E é nesse momento que muitas pessoas desistem, não porque perderam a fé completamente, mas porque perderam o foco. Pararam de olhar para o que realmente importa. Trocaram o propósito pelas preocupações. E o resultado é um coração sobrecarregado, uma alma cansada e uma mente confusa. Durante o caminho até o cumprimento de uma promessa ou até o milagre acontecer, muitas distrações vão aparecer. E nem sempre essas distrações vão parecer ruins de cara. Às vezes, vêm disfarçadas de algo bom. Pode ser uma oportunidade que parece perfeita, mas que te afasta de Deus. Pode ser uma amizade agradável, mas que vai, aos poucos, enfraquecendo sua fé. Pode ser uma conversa que parece inocente, mas que planta dúvidas e inseguranças no seu coração. O inimigo raramente tenta te tirar do caminho de uma vez só. Ele vai tentando te distrair pouco a pouco, até que, quando você percebe, já está longe do propósito. É por isso que manter os olhos fixos em Jesus é tão importante. É dele que vem sua direção. É ele quem te dá forças para continuar. Quando você olha demais para os lados, você se perde. Mas quando olha para Cristo, mesmo em meio às tempestades, você sabe para onde está indo. Uma das formas mais eficazes de proteger seu foco é escolher bem as pessoas que caminham com você. As pessoas ao nosso redor têm um grande poder sobre nossas emoções e pensamentos. Conviver com pessoas que reclamam o tempo todo, que vivem de forma negativa, que zombam da fé ou que não têm maturidade espiritual pode afetar sua visão. Mesmo que você seja forte, o contato constante com palavras e atitudes negativas enfraquece seu foco. Vai mudando seu jeito de ver as coisas, de pensar, de sentir. E com o tempo, você começa a duvidar das promessas que antes acreditava com tanta força. Por isso, escolha com sabedoria quem você deixa entrar no seu coração. Nem todo mundo está pronto para caminhar com você nas fases difíceis. E nem todo mundo quer de verdade ver você crescer. Você não precisa ter muitos amigos para continuar firme. O que você precisa é de pessoas verdadeiras ao seu lado. Gente que ora com você, que te ajuda a levantar quando você cai, que te lembra das promessas de Deus quando você esquece. Amizades sinceras não competem com você, não te invejam e não se afastam quando as coisas vão bem para você. São pessoas que compartilham a mesma fé, acreditam no mesmo Deus e seguem os mesmos princípios. É esse tipo de gente que te fortalece emocionalmente. Porque, como já dissemos, o foco está ligado às emoções. E quando você está cercado de apoio verdadeiro, sua fé fica mais firme. Mas quando você anda com pessoas tóxicas, negativas, que zombam da fé ou vivem reclamando, sua fé começa a enfraquecer aos poucos, e muitas vezes você nem percebe. Por isso, proteger o foco não é só olhar para frente, é também cuidar do ambiente à sua volta. É proteger sua mente, seu coração e as pessoas com quem você convive. Muita gente acha que perde a fé de uma hora para outra, mas na maioria das vezes é um processo lento. Começa com um pequeno desânimo, uma decepção, uma distração. Depois, vem o afastamento da oração, da Bíblia, da comunhão com pessoas de fé. Aos poucos, o coração vai se enchendo de dúvidas e o foco vai se apagando. Quando o foco some, a pessoa começa a viver sem direção. Ainda diz que crê, mas não vive com certeza.
Vai à igreja, mas não sente mais a mesma presença. Fala de Deus, mas com o coração vazio. Tudo isso porque, em algum momento, perdeu o foco. E proteger o foco é algo que precisa ser feito todos os dias. É cuidar dos seus pensamentos, das palavras que você diz, das amizades que você escolhe, das decisões que você toma. Tudo o que mexe com suas emoções, mais cedo ou mais tarde, vai mexer também com sua fé. Pare por um momento e pense com calma. Quem são as pessoas que você tem deixado se aproximar nos momentos mais delicados da sua vida? Quem são os que têm acesso ao seu coração, que sabem das suas lutas e dos seus sonhos mais íntimos? Essa escolha é muito mais importante do que parece. Às vezes, estamos cercados de muita gente, mas ainda assim nos sentimos sozinhos. Isso acontece porque nem todo mundo que está perto está, de fato, com você. Existem pessoas que se aproximam só por curiosidade, para saber da sua vida, para fofocar, ou até mesmo para torcer contra você. Por isso, é necessário fazer uma limpeza nas relações. Cortar intimidade com quem não tem maturidade emocional ou espiritual para lidar com ela. Isso não é orgulho, é proteção. Proteção da sua paz, da sua fé e da sua saúde emocional. A própria Bíblia já nos alerta sobre esse cuidado com as companhias. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: "Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes." Isso quer dizer que não se trata apenas de convivência, mas de influência. Você pode ter princípios firmes, uma fé sólida, valores claros, mas se passa tempo demais com pessoas que vivem no erro, que zombam da fé, que não têm compromisso com Deus, isso começa a te afetar. Às vezes, nem é visível logo de cara, mas por dentro, algo começa a mudar. Sua mente começa a se acostumar. Com conversas erradas, seu coração começa a aceitar coisas que antes incomodavam. E aos poucos, aquele padrão espiritual que você mantinha começa a baixar. É como quando você entra em um lugar com cheiro forte. No início incomoda, mas depois de um tempo, você nem sente mais. Assim é o efeito de más companhias. Elas vão apagando sua sensibilidade espiritual. E não é só uma questão de certo ou errado. Às vezes o problema é a diferença de direção. Você quer crescer espiritualmente, buscar mais de Deus, viver com propósito. Mas a outra pessoa não entende isso. Ela vive em outra frequência, tem outra mentalidade, outros objetivos. E esse contraste cansa. Você tenta puxar a pessoa para cima, mas é puxado para baixo. Tenta seguir firme, mas fica preso em conversas que não te levam a lugar nenhum, em hábitos que te afastam de Deus, em pensamentos que drenam sua energia. E com o tempo, você começa a se sentir fraco, sem ânimo, com a fé esfriando. E talvez nem entenda o motivo, mas muitas vezes a resposta está nas suas companhias. Ter um bom coração não é suficiente. É preciso ter boas conexões. Conexões que te aproximam de Deus, que te fortalecem na fé, que te lembram do propósito que Ele tem para você. Tem gente que acha que pode mudar o outro só com boa intenção. Mas nem todo mundo está pronto para ser mudado. E você não pode colocar sua fé em risco tentando salvar alguém que nem quer ser salvo. Claro que devemos amar, orar, aconselhar, mas também precisamos ter sabedoria para saber a hora de recuar. Às vezes, a melhor atitude não é insistir, mas se afastar. Não por falta de amor, mas por amor próprio e respeito ao seu chamado. O tempo que você gasta insistindo em alguém que não quer mudar poderia estar sendo usado para crescer, aprender, amadurecer espiritualmente. E mais, quando você insiste em manter perto alguém que Deus já afastou, você atrasa o plano que Ele tem para você. O Espírito Santo dá sinais. Ele incomoda, mostra, fala, mas muitas vezes ignoramos por apego emocional. Só que um coração preso a quem não compartilha da mesma fé tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Amizade verdadeira não é feita de perfeição, mas de sinceridade. Não é sobre nunca errar,
mas sobre reconhecer os erros quando acontecem. Não é sobre pensar igual em tudo, mas sobre respeitar e ajudar um ao outro a crescer. Isso serve para todos os tipos de relacionamento: amizade, casamento, família. O que sustenta um vínculo saudável é quando os dois lados estão dispostos a evoluir, a melhorar, a buscar juntos a vontade de Deus. Mas quando só um lado se esforça e o outro não se importa, o relacionamento fica desequilibrado. E com o tempo, esse desequilíbrio começa a afetar suas emoções e até sua fé. Por isso, fique perto de pessoas que, mesmo com suas falhas, têm um coração sincero. Gente que busca crescer, que respeita a presença de Deus, que se arrepende quando erra. Essas pessoas erram sim, mas pedem perdão. Às vezes machucam, mas depois cuidam. Isso é muito mais valioso do que conviver com alguém que tenta parecer perfeito por fora, mas é cheio de orgulho e frieza por dentro. Pais sinceros têm um impacto muito maior na vida dos filhos do que pais que tentam parecer perfeitos o tempo todo. Na verdade, ninguém consegue se conectar de verdade com alguém que finge não ter defeitos, que vive atrás de uma imagem de exemplo intocável. O que transforma vidas não é essa aparência de perfeição, mas a verdade de quem assume seus erros e mostra que é possível recomeçar. Filhos não precisam de heróis sem falhas, eles precisam de exemplos reais. Gente que erra, mas que também levanta. Pais que sabem pedir perdão, que mostram que também sofrem, mas que não desistem de melhorar, deixam marcas eternas no coração dos filhos. Porque no fim das contas, o que inspira não é não cair nunca. O que inspira é ver alguém continuar firme, mesmo depois de cair. Essa mesma ideia vale para qualquer tipo de relação. Seja no lar, entre amigos ou até dentro da igreja. As pessoas que mais impactam são aquelas que vivem com sinceridade, que não usam máscaras, que não se escondem atrás de uma imagem religiosa falsa. Gente que vive a verdade, que não nega suas lutas, mas também não se acomoda nelas, que admite que precisa de ajuda, que precisa de Deus e que está disposta a seguir em frente, mesmo com dificuldades. Essa humildade, essa entrega sincera gera frutos. Frutos de cura, de reconciliação, de esperança. Quando alguém vê que é possível cair e ainda assim continuar com Deus, isso gera fé. Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos falhar. A diferença está em como reagimos depois da queda. Quem escolhe se levantar, pedir perdão e seguir com arrependimento verdadeiro, está mostrando o coração de Cristo, que não abandona, mas transforma com amor. Quando você decide valorizar quem realmente merece estar na sua vida, pessoas sinceras, leais e que querem caminhar com Deus junto com você, os frutos aparecem mais rápido do que imagina. Você começa a sentir paz, clareza para tomar decisões, mais sabedoria, e sua vida espiritual se fortalece. O ambiente ao seu redor deixa de ser uma confusão emocional e se torna um lugar onde é possível crescer. Agora, se você insiste em manter por perto pessoas que não respeitam sua fé, que não valorizam sua caminhada, que te tratam com indiferença ou inveja, os sinais negativos também surgem. Você começa a se sentir desanimado com mais frequência. As dúvidas aumentam. O coração fica confuso e, sem perceber, você se afasta do plano que Deus tem para você. Às vezes, o preço dessa escolha errada aparece em forma de silêncio, uma mente cansada, uma alma pesada, um espírito enfraquecido. Tudo porque a vida espiritual não depende só de oração ou leitura da Bíblia. Ela também é alimentada pelo ambiente emocional que você escolhe viver. É como tentar manter uma chama acesa no meio do vento forte. Por mais que você proteja, com as mãos o vento atrapalha. Assim é com a fé. Ela precisa de um ambiente favorável para continuar firme. E esse ambiente é feito de palavras boas, relacionamentos saudáveis, silêncio com Deus, adoração, oração e presença do Espírito.
Quando em vez disso você se cerca de fofocas, negatividade, críticas e zombarias da fé, sua chama começa a apagar. A luz da esperança diminui. E nem sempre isso acontece porque você está em pecado, mas porque está sendo exposto demais a vozes que tiram seu foco. São palavras que roubam sua alegria, que te afastam do que realmente importa, que te fazem esquecer que a fé precisa ser cuidada. Davi escreveu no Salmo 62:5: Somente em Deus, ó minha alma, espera em silêncio, pois dele vem a minha esperança. Veja bem, somente em Deus, não nas pessoas, não nas amizades, não nas redes sociais. A esperança verdadeira vem só dele. Essa verdade precisa sair da teoria e se tornar prática no seu dia a dia. Muitas vezes, a gente coloca a nossa esperança nas pessoas. Esperamos que elas sejam corretas, que sejam gratas, fiéis, justas. Esperamos que nos apoiem, que nos tratem como merecemos, que retribuam nosso amor. Mas a realidade é que pessoas falham. Até as que te amam podem errar com você. E não porque são ruins, mas porque são humanas. E se você colocar sua paz, sua estabilidade emocional nas mãos de pessoas, vai viver frustrado. Porque elas não têm como carregar esse peso. Só Deus é perfeito. Só Ele não muda. Só Ele é fiel o tempo inteiro. Só Ele nunca vai te abandonar. Por isso, pare de esperar das pessoas o que só Deus pode te oferecer. Sua fé precisa estar firme nele, não em relacionamentos, não em respostas humanas, não em elogios, mas na certeza de que Deus é a fonte de tudo. Quando você entende que sua segurança vem de Deus e não das pessoas, algo muda por dentro. Você começa a ver os relacionamentos com mais leveza. Passa a agradecer por quem está com você, mas sem cobrar dessas pessoas o que só Deus pode dar. Se alguém for leal, amoroso, presente, agradeça. Mas nunca esqueça, sua fonte é o Senhor. É dele que vem sua força, seu sustento e sua paz. Por isso, você não precisa mais viver dependente da atenção dos outros. Nem precisa ficar murmurando por causa das falhas alheias. Nem se alimentar de palavras pessimistas de quem vive reclamando de tudo. Murmurar não é o mesmo que desabafar. Murmurar é se contaminar. É encher o coração de veneno. É abrir espaço para o desânimo, para a dúvida, para o medo. E isso vai te enfraquecendo por dentro, pouco a pouco. Por isso, proteja-se. Cuide da sua mente, da sua fé e da sua paz. Escolha bem os lugares onde você anda, os grupos que você participa, as conversas que você escuta. E, acima de tudo, escolha ouvir a voz de Deus. Você já percebeu que tem gente que vive presa no passado? Pessoas que não conseguem seguir em frente porque estão sempre revivendo dores, guardando mensagens, prints, provas de conversas antigas. Tudo isso para justificar atitudes amargas no presente. Elas não querem cura, querem ter razão. E mais, arrastam outros com elas, formando alianças baseadas em ressentimento. Não estão interessadas em mudar, mas sim em encontrar companhia para manter a dor viva. E assim, contaminam tudo ao redor, transformam qualquer conversa num tribunal. Toda lembrança vira uma arma. Cada desabafo vira munição guardada para ser usada depois. Mas isso não é justiça. Isso é desejo de vingança disfarçado. E onde existe sede de revanche, não há espaço para a sabedoria. Onde há amargura, o Espírito Santo se afasta. Porque Deus não habita em corações cheios de raiva e desejo de acerto de contas. A Bíblia nos ensina claramente: a vingança pertence a Deus. Em Romanos 12:19 está escrito: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso quer dizer que, por mais que você tenha sido ferido, injustiçado, humilhado ou traído, não é sua missão se vingar. Não é sua função provar nada para ninguém. Sua parte é confiar. Deus vê tudo.
Ele conhece os corações, enxerga os bastidores, entende o que se passa dentro de você. E, no tempo certo, Ele faz justiça. Talvez hoje você esteja carregando uma dor calada, sentindo-se mal por julgamentos injustos, por palavras que você nunca disse. Mas respire. Deus conhece sua verdade. Ele sabe tudo o que aconteceu. E é Ele quem vai cuidar de cada detalhe, melhor do que você conseguiria. Um dos maiores erros que alguém pode cometer depois de se decepcionar é deixar que a dor defina quem ela é. Tem muita gente que transformou suas feridas em escudo, em identidade, em arma. Quando alguém tenta se aproximar, com boas intenções, a pessoa já reage com frieza, desconfiança, agressividade. Por quê? Porque ainda está presa a traumas que nunca foram entregues nas mãos de Deus. E quando a dor se torna parte da identidade de alguém, ela se transforma em amargura. E a amargura muda tudo: o olhar, as palavras, os pensamentos e até as atitudes. Quem vive amargurado enxerga tudo com os olhos da ofensa. Toda correção vira ataque. Todo conselho vira crítica. Toda aproximação vira ameaça. Isso é muito sério, porque um coração amargurado não consegue ouvir a voz de Deus com clareza. Pode até orar, pode até ir à igreja, mas tudo o que escuta é interpretado pela lente da dor. E assim, pouco a pouco, essa pessoa se afasta da vontade de Deus sem perceber. É por isso que romper com esse ciclo é urgente. Romper com a cultura da vingança, do rancor, da mágoa acumulada. E esse rompimento começa com uma decisão simples, mas poderosa: parar de alimentar pensamentos pesados. Parar de guardar provas, prints, mensagens antigas para usar depois. Parar de manter conversas salvas só para justificar ressentimentos. Quando você faz isso, você está alimentando um peso que só vai te cansar mais na caminhada. E tudo que pesa demais uma hora cansa. Pessoas que vivem carregando lembranças ruins, palavras duras, feridas abertas, uma hora se esgotam. A alma grita, o corpo sente. A mente entra em colapso, e tudo isso poderia ser evitado se a escolha tivesse sido pelo perdão, pela leveza, pela cura. Perdoar não é dizer que o outro estava certo, é dizer que você não vai mais carregar uma dor que te prende no passado. A vingança pode até parecer justa aos olhos humanos, mas ela nunca traz vida. Ela consome seu tempo, sua energia, sua paz. Enquanto você tenta dar o troco, Deus está esperando que você solte para que Ele possa agir. E essa é uma verdade difícil, mas necessária. Enquanto seu coração estiver preso ao que passou, ele estará fechado para o novo de Deus. E Deus é especialista em recomeços. Ele não pode derramar vinho novo em odres velhos. Ele não pode liberar promessas em corações cheios de mágoa. A transformação não começa por fora, começa por dentro. Começa quando você decide abrir mão da necessidade de responder, de se explicar, de provar alguma coisa. Começa quando você escolhe o silêncio, não por fraqueza, mas por maturidade espiritual. Quando você entrega a Deus o que é dele e segue leve, em paz, com o coração pronto para viver o propósito que ele preparou. Mantenha seu foco. Mesmo que tenha poucos amigos, que sejam verdadeiros. Mesmo que fale pouco, que sejam palavras sinceras. Mesmo que seus passos sejam lentos, que sejam firmes na fé. Não coloque sua esperança nas mãos das pessoas. Não se perca nas reclamações diárias. Não alimente palavras negativas nem caminhe com quem só sabe olhar para trás. A vida é curta demais para perder tempo com brigas, ressentimentos ou com a vontade de se vingar. A sua missão é maior que isso. A sua caminhada é sagrada. E por isso, sua mente e seu coração precisam estar limpos e prontos para que Deus continue te guiando. Nós acreditamos em recomeços, não como uma ideia bonita, mas como uma realidade que Deus oferece todos os dias. Acreditamos que mesmo depois das fases mais difíceis, ainda existem portas que podem se abrir. Deus sempre dá novas chances. Não só uma ou duas, mas quantas forem necessárias.
porque o amor dele é persistente. Ele não te abandona quando você falha. Pelo contrário, é justamente nos seus momentos mais frágeis que ele chega mais perto. A vida não vem com um manual exato. Não existe um roteiro pronto que nos ensine como agir em cada situação. Cada pessoa escreve sua própria história ao caminhar. E nessa caminhada vão existir dores, vão existir perdas, vão existir momentos de silêncio e solidão. Talvez hoje você esteja atravessando um deserto. Talvez tenha perdido algo importante, esteja doente ou tenha sido traído por alguém em quem confiava. Talvez esteja cansado de lutar, sentindo que tudo o que fez até agora não valeu a pena. Mas Deus quer que você saiba: nada do que é feito com fé é em vão. A fé não é uma mágica que tira os problemas. A fé é a força que te sustenta enquanto você enfrenta cada um deles. É a fé que te mantém de pé quando tudo está desmoronando. É ela que te faz seguir, mesmo sem ver saída. Que te faz orar, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Fé é continuar acreditando, mesmo depois de tudo. Essa fé é o que vai te carregar quando suas próprias forças não forem suficientes. Ela não tira a dor, mas muda a forma como você enfrenta a dor. Quem tem fé não precisa entender tudo, só precisa saber em quem está confiando. E quem está te sustentando é Deus. Ele não dorme, não se distrai, não falha, não desiste de você. Às vezes olhamos para os problemas e pensamos que algo está errado com a gente. Mas muitas vezes, os problemas são a prova de que ainda estamos vivos, lutando, resistindo, esperando. Ter problemas não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que você ainda tem propósito. Porque o inimigo não ataca o que não tem valor. Ele se levanta contra aquilo que carrega promessa, que tem potencial, que está perto de gerar frutos. E se você está passando por uma fase difícil, talvez seja porque está perto de viver algo grandioso. Algo que vai justificar cada lágrima, cada espera, cada oração feita no silêncio. E quando você sentir que não aguenta mais, que tudo parece perdido, que sua alma está cansada, olhe para o céu, mas olhe com sinceridade, com o coração aberto. Deus não está olhando seus erros com uma lista na mão, pronto para te julgar. Ele está de braços abertos dizendo: filho, se for preciso, vamos começar de novo. Porque recomeçar com Deus não é voltar para o ponto de partida. É voltar com mais sabedoria, mais maturidade e mais entendimento do que realmente importa. Recomeçar é um presente. É uma prova de que ainda existe tempo, ainda há esperança, ainda há propósito. E enquanto existir propósito, Deus vai continuar te fortalecendo. Enquanto houver fé, haverá direção. E enquanto o amor dele te alcançar, e ele sempre alcança, haverá cura. A graça de Deus não tem fim. Ela te cobre, te renova, te levanta quantas vezes forem necessárias. Não importa quantas quedas você teve. O que importa é quantas vezes você está disposto a se levantar com ele. E quando você escolhe levantar com Deus, você não levanta do mesmo jeito. Você se levanta mais forte, mais consciente, mais preparado. Porque a dor, quando entregue a Deus, vira crescimento. O sofrimento, quando vivido com fé, gera frutos. O silêncio, quando cheio da presença de Deus, vira direção. Nada do que você passou foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Deus viu tudo. Ele ouviu cada oração, cada clamor feito em segredo. Ele conhece o seu coração melhor do que ninguém. E ele sabe exatamente o que está prestes a fazer na sua vida. Mas para viver isso, você precisa se posicionar. Precisa deixar para trás o que te prende, soltar o que não serve mais, cortar os laços que te afastam dele. Deus não pode derramar o novo enquanto você estiver agarrado ao velho. Ele quer fazer algo lindo, mas precisa que você confie, que você entregue, que você esteja disposto a seguir com fé, mesmo que ainda não veja o caminho todo. Por isso, limpe o coração. Tire o excesso. Tire o medo, a culpa, o ressentimento. Não viva mais preso a dores passadas, a erros antigos, a vozes que só te machucam.
O que ficou para trás já não define mais você. Deus quer te dar um novo começo. Mas esse começo exige coragem. Coragem para soltar o controle, para perdoar, para recomeçar. E você pode ter certeza, quando o novo de Deus chegar, vai valer a pena tudo o que você enfrentou. Vai fazer sentido, vai te dar forças novas, vai te fazer olhar para trás e dizer: agora eu entendo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, e esse tempo pode ser agora. Basta você dizer: Senhor, eu confio. Porque quando você entrega sua vida nas mãos de Deus, Ele escreve uma história que nenhum erro do passado é capaz de apagar. Agora é hora de fazer uma reflexão sincera. Quem são as pessoas que caminham bem próximas de você? Quem são os amigos que têm liberdade para dar conselhos, saber o que se passa no seu coração, influenciar suas emoções nos dias difíceis? Essa escolha é uma das mais importantes da sua vida. Porque não se trata apenas de afinidade, de tempo, de amizade ou de convivência. Vai muito além disso. Trata-se de fé, de propósito, de valores. Trata-se de quem realmente compartilha da mesma visão espiritual que você. A Bíblia é clara quando diz em 1 Coríntios 15:33: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E esse versículo começa com um alerta. Não se enganem. Isso mostra que é fácil errar nesse ponto. É fácil pensar que você não será afetado. Mas será. Cedo ou tarde, será. A influência vem devagar, em silêncio, quase sem ser percebida. Quando você vê, já está envolvido. No começo, você percebe atitudes que não combinam com sua fé, palavras que não respeitam seus princípios, comportamentos que antes te incomodavam. Mas se não vigiar, você começa a achar normal. Começa a rir do que não devia, a aceitar o que antes rejeitava, a tolerar o que antes te fazia orar. E quando percebe, já está preso emocionalmente, e se afastar se torna difícil. É por isso que Deus te chama hoje para prestar atenção em quem está ao seu redor. Nem todo mundo que sorri para você quer seu bem. Nem todo mundo que te elogia torce por você. Nem toda amizade é bênção. E só porque alguém fez sentido no seu passado, não quer dizer que essa pessoa deve seguir com você no futuro que Deus está preparando. Existem vínculos que foram importantes por um tempo, mas que precisam ser encerrados para que você avance. E isso não é falta de amor. Isso é maturidade. Amar não significa manter alguém por perto a qualquer custo. Às vezes, o amor é silencioso. Às vezes, ele se expressa em oração e distância. Amar também é se proteger. É entender que algumas conexões precisam acabar para que seu propósito seja preservado. Quando você anda com pessoas que não respeitam sua fé, que ignoram a palavra de Deus ou que vivem sem propósito, elas vão cedo ou tarde te puxar para outro caminho. E mesmo que sua intenção seja boa, como ajudar, evangelizar e influenciar, se o coração da pessoa estiver fechado, o seu esforço vai virar cansaço. E mais, você pode acabar ferido por insistir em algo que Deus já te pediu para deixar. A verdade é que alguns vínculos estão bloqueando o que Deus quer liberar sobre sua vida. Senhor, nós te agradecemos por cada palavra que alcançou o coração de quem está ouvindo. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de cada detalhe, que nenhuma dor é desperdiçada e que os recomeços fazem parte do teu plano. Pai, ajuda essa pessoa que está aqui agora a ter coragem para soltar o que já não vem de ti. Que ela consiga romper com vínculos que a afastam do teu propósito e se conectar com pessoas que a empurram para mais perto de ti. Que ela não se prenda mais ao passado, mas abrace o novo com fé, com leveza e com esperança. Dá a ela discernimento para enxergar com clareza quem deve permanecer ao seu lado. Fortalece a sua fé, renova suas forças, acalma a sua alma
Que a partir de hoje, ela caminhe com confiança, sabendo que o Senhor está no controle e que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus, amém. E se essa mensagem falou com você, não guarde só para você. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e comenta aqui embaixo. Eu escolho confiar no tempo de Deus. Isso ajuda a espalhar a palavra e também mostra que você está decidido a viver o novo que Deus tem para sua vida. Se ainda não segue o canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Toda semana tem palavra nova, oração e direção de Deus para sua caminhada. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.